Quem não tem em casa aquele CD que você não usa mais, que está num canto da tua casa, CDs que já passaram de moda, mas que podem fazer alegria no Natal. Então você assiste agora comigo uma opção de um artesanato sustentável feito com CDs. Olá, eu sou a Raquel Carvalho, artesã, e hoje eu vou apresentar um enfeite de Natal com CDs usados, utilizando a técnica de scrapbook para decoração. O projeto final vai ser esse enfeite, que você pode pendurar na porta da sua casa, a porta do escritório, tá? Bem interessante. E o custo é super baixo. Bom, o que a gente vai precisar de material? São 3 CDs usados, papéis de scrapbooking nas cores de Natal, verde, vermelho ou decorados, adesivos de scrapbooking, fita dupla face, fita banana, fitas decoradas de cetim ou de tecido, tesoura e a ferramenta Crop a Dial. Tá? Então, um primeiro passo para a gente iniciar é tirar o molde do CD. Você vai pegar um dos CDs e vai tirar o molde no papel de scrapbook. Bem simples, não tem segredo nenhum, é só fazer o molde aqui do CD e recortar, tá? A gente vai tirar o recorte aqui do formato do CD, tá? No caso aqui, eu já trouxe um recortadinho para ficar mais fácil, tá? Ele vai ficar dessa forma. Como que a gente vai colar esse papel no CD? Super simples também, a gente utiliza fita dupla face e coloca vários pedacinhos aqui no verso do papel, tá? Super simples também, só tirar a fitinha e colar no CD. O acabamento fica bem bacana. E eu vou fazer a mesma coisa no verso, tá? Só no caso aqui eu utilizei um papel liso, se quiser pode utilizar o papel decorado também, faz o mesmo procedimento. Tira o molde, recorta e cola com a fita dupla face, tá? No caso aqui também já trouxe pronto para facilitar. E aí só colar no CD. Prontinho, o seu CD já está todo revestido, tá? E agora a gente pode partir para a etapa da decoração. Tá? Como a gente vai utilizar os adesivos de scrap, eu achei interessante para dar um destaque nesses adesivos, a gente vai utilizar uma tirinha de papel, tá? Que a gente vai colar com a fita banana. A fita banana, ela é uma fita dupla face, só que ela tem uma espuminha no meio que ela dá um relevo no trabalho. Fica bem interessante. Então, já trouxe aqui cortadinho também. O tamanho, mais ou menos, é 10x3, tá? O tamanho da fitinha. Então, mesma coisa, só aplicar a fita banana e colar aqui no seu CD, tá? Dá uma centralizada e prontinho. Ele vai dar esse relevo aqui, ele não fica colado exatamente direto no papel, tá? E agora é só partir para a decoração com os adesivos. O legal é que o adesivo, ele também já vem normalmente com a fita banana, tá? E aí você vai decorar da forma que você achar mais interessante. No caso aqui, eu vou aplicar um no meio, um aqui do ladinho, tá? Aí pode dispor da forma que achar mais interessante. No caso aqui, eu estou utilizando esses 3 dessa forma, tá? Fica bem charmosinho. No caso aqui, o seu primeiro CD, ele já está pronto. Você vai fazer utilizar as mesmas etapas para fazer os outros 2 CDs, tá? Pega os outros 2 CDs e vai fazer a mesma coisa. Recortar, tirar o molde e colar com a fita dupla face. Então, o primeiro CD já está prontinho, tá? No caso aqui, eu já trouxe os outros 2 decorados. E o interessante aqui é que você pode brincar com as cores, tá? No caso aqui eu fiz 2 vermelhos e um verde. E sempre tentando dar uma coordenada com as cores, com o tema do Natal. Verde, vermelho, fica bem bacana, tá? Então, no caso aqui também fiz o acabamento, colei um papel liso no verso. Se quiser, pode utilizar o papel decorado também, que fica bem bacana, mas aí fica a opção de cada um, tá?
Então, aqui no caso, a gente já vai estar com os 3 CDs decorados. Qual que é a próxima etapa? Que é a etapa que a gente tem que tomar um pouquinho só de cuidado. Você define qual vai ser a ordem aqui a disposição dos 3 CDs, tá? E a próxima etapa, a gente vai ter que unir esses CDs, tá? A união vai ser feita com as fitinhas, tá? Aqueles 3 pedaços de fita da lista de materiais. E o interessante a gente vai ter que usar essa sequência para não ter problema. Então, o primeiro CD tem que ser feito 2 furos aqui na parte de cima e 1 na parte de baixo. O do meio tem que ser 1 furo em cima e 1 furo embaixo. E esse último, apenas 1 furinho aqui. Eu recomendo, na parte de cima, marcar com lápis, dar uma centralizada, marca com lápis mais ou menos aonde você vai fazer o furinho, tá? E aqui que é o legal que a gente vai utilizar essa ferramenta, que é a Crop a Dial, é uma ferramenta muito interessante, ela é bem bacana. É uma ferramenta, na verdade, para fixar ilhós, tá? No caso aqui, para fixar o ilhós, você precisa fazer o furo primeiro. Como a gente não vai utilizar o ilhós, a gente vai utilizar só a parte do furo. Legal que ela tem 2 tamanhos aqui, a gente vai utilizar o tamanho maior, tá? Então, no caso aqui, eu já fiz a marquinha e vou furar com a crop, tá? É bem tranquilo. Tá? Dá a impressão que vai dar errado, mas não dá certinho, tá? E faz a mesma coisa nos outros 2 CDs, naquela disposição, seguindo a ordem dos furos. Então, agora, tranquilo, a gente vai para a parte das fitinhas, a gente vai unir esses CDs. Uma fitinha tem que ser um pouquinho maior, tá? Que a gente vai colocar aqui, nesse primeiro CD, vai colocar as 2 pontas para trás, que aqui vai ser o ganchinho que a gente vai utilizar para pendurar o seu trabalho. Tá? Passou as 2 pontas aqui para o verso. E aqui também é legal que você regula o tamanho que você quer. E aqui a gente dá alguns nozinhos, tá? Para poder prender. Tá? Uns 3 nozinhos, pelo menos, para ficar bem presinho. E faz os 3 em cada ponta. Tá? Aqui é legal porque você vai regular o tamanho que você quer, se você quer que fique mais alto, mais baixo. E depois essas pontinhas você pode cortar, não tem problema. Tá? Então, aqui vai ser o seu ganchinho. Tá? E pode recortar as rebarbinhas depois para ficar um acabamento bacana. E aí você vai fazer a mesma coisa para unir o primeiro CD, só que você vai pôr uma pontinha nesse CD e dar um nozinho. Tá? Aqui é bom dar uns 2 nozinhos. Tá? E vai fazer a mesma coisa, no segundo CD, unindo o primeiro ao segundo. Tá? E aqui a mesma coisa, a gente vai fazer um nozinho no verso. Dá uns 2 nozinhos também para não escapar. Certo? Vai ficar dessa forma na frente e no verso. Tá? E a mesma coisa unindo o segundo ao terceiro. Por isso que é importante, o terceiro você precisa apenas de um furo, porque aqui você não vai emendar mais nada, então só tomar cuidado para não fazer um furo aqui errado, tá? E o interessante desse enfeite é que aqui a gente está fazendo com o tema de Natal, mas pode ser feito com qualquer outro tema, de repente com o tema de nenê, para pôr em porta do quartinho, em porta de maternidade.
ou até para criança, para o quartinho de criança, de menino e de menina. E aí vai da criatividade de cada um. É bem interessante e é legal que você está reciclando aquele CD que de repente está lá, você ia jogar fora, não vai utilizar mais, aquele CD que deu problema, já ficou velho e está lá só ocupando espaço, tá? Então, aqui no caso, a gente fez. E aí pode cortar esses pedacinhos aqui do verso, das fitinhas, para fazer o acabamento mais bonitinho, tá? As rebarbinhas que ficaram sobrando. E prontinho. O enfeite já tá prontinho para você utilizar na sua casa, no seu escritório ou até mesmo para dar de presente agora nessa época de fim de ano. Muito obrigada, eu sou a Raquel, eu tenho um blog que é o Mania de Artesanato. O endereço é www.racarvalho.blogspot.com e tem meu e-mail também, que é o raquelmcarvar@gmail.com. Muito obrigada.